Que prazer poder nessa noite estar aqui, mais uma quarta de estudo, tratando desse tema de tão relevante importância, que são os assuntos das últimas coisas. Começamos na última quarta fazendo uma introdução, e hoje nós continuaremos a partir daí, já entrando propriamente dito no assunto. Enquanto eu convido os irmãos para fazer uma leitura em Apocalipse 3:11, e enquanto vocês encontram, eu quero agradecer pelo pastor Suziel, a vida deste amigo, a sua esposa, a Tatiara, que Deus abençoe. Camila tem assim uma afinidade muito grande com a irmã Tatiara. Parece que se a gente tem coisas que parece que se conhece há muito tempo, né? Então, que Deus abençoe a vida da nossa irmão Léo, abençoe também poderosamente o Senhor. O Jota é uma pessoa... Pastor, se o senhor fizer uma viagem com Jota, é uma pessoa altamente envolvente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, verso de número 11. Quem achou? Vamos ler? 1, 2, 3 e... Muito bem. Então, é um anúncio de Cristo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, primeiro... é preciso que entendamos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, para Jesus, o tempo é breve. Para nós, não sabemos o dia. Portanto, a advertência é: venho sem demora. Então, estejamos vigilantes. Por quê? Porque dentro do texto há a possibilidade de uma perda. E qual é a perda? A perda da coroa. Então, nós temos uma coroa que tem a ver com a nossa salvação, e que pode ser perdida se não houver a devida vigilância. Exatamente por isso que ele está dizendo: venho de maneira rápida, não vou demorar, o meu tempo não é o de vocês, portanto fiquem atentos para que não haja surpresas desagradáveis. Amém? Muito bem, então baseado nesse texto, eu quero começar a chamar a atenção de vocês para a página de número 5 da apostila. Página de número 5, por favor, dê uma olhada aí. Está todo mundo com a apostila, não está? Quem não está e não tem mais impressa, a gente consegue mandar o arquivo, tá bom, irmãos? Então vamos lá. Na página de número 5, tem um gráfico aí. Vocês estão na página de número 5? É na 4, na verdade. Eu acho que a 5 é a das dispensações. A página de número 4 tem um gráfico, não tem? Que é conhecido como gráfico escatológico. Então, nesse gráfico, nós temos um resumão do nosso assunto. Primeiro, nesse gráfico você percebe que tem a dispensação da graça, que começa ali na cruz do Calvário e vai até o arrebatamento da igreja. Aí você vê duas setas, uma seta para cima, outra seta para baixo. Essa seta para cima é a igreja deixando a terra. A seta para baixo é Jesus voltando para encontrar a igreja. Está percebendo aí? Está todo mundo no gráfico aí? Depois que a igreja sobe e encontra-se com Cristo, aí vem na sequência aí o tribunal de Cristo. Tá? Você vê no plano superior, tribunal de Cristo. Isto não é na terra, isto é nas regiões celestiais. Tá? Então a igreja sai da terra, encontra-se com Cristo e vai para o tribunal de Cristo. Estou fazendo um resumão, mas esses assuntos a gente vai pormenorizar, tá bom? Ao se encontrar com Cristo no tribunal, Cristo vai reconhecer o talento, o dom e o seu propósito executado nessa terra. Então, o objetivo do tribunal de Cristo não é julgar no tocante à salvação. Quem subiu já está salvo. Mas o nosso Deus é tão tremendo que Jesus, no encerramento da sua visão, em Apocalipse capítulo 22 e verso 12, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome. Não, esse texto não é esse, vocês foram no automático, né? Apocalipse capítulo 22, verso 12, eis que venho sem demora, o meu galardão está na minha mão direita, para dar a cada um segundo as suas obras. Esse texto revela a nós a intenção de Cristo no tribunal.
Qual é a intenção de Cristo no tribunal? Galardoar, presentear cada um dos que trabalharam para Ele aqui nessa terra. Amém? Então, primeiro evento pós-arrebatamento é o tribunal de Cristo. Na sequência, você está vendo aí no gráficozinho? Na sequência, pós-tribunal de Cristo, começa uma grande festa no céu. Essa festa está descrita em Apocalipse capítulo 19. É conhecido como as bodas do Cordeiro. A festa de casamento entre o noivo e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Quem é o noivo? Cristo. Então, a palavra esposa na Bíblia refere-se a Israel. Por quê? Porque foi a esposa que abandonou o seu esposo. Mas a palavra noiva na Bíblia prefigura a igreja. E essa igreja que tem esse nome simbólico, noiva, vai se encontrar com o noivo no céu. Para quê? Para a comunhão, para a celebração das bodas, da festa de casamento, da comunhão para sempre. Glória a Deus. Agora, depois que estas coisas acontecem, ou ao mesmo tempo que essas coisas acontecem no plano superior, aqui na terra nós percebemos um outro problema. Observe aí a linha cronológica embaixo. Aqui na terra se desencadeia a grande tribulação. A igreja sai da terra, é arrebatada, e aqui embaixo começa a grande tribulação, que aí no seu gráfico se divide em duas partes: 3 anos e meio para um lado, 3 anos e meio para o outro. 3 anos e meio de falsa paz, sobre a regência do anticristo e a sua proposta de plano perfeito para resolver o problema financeiro do mundo, o problema das guerras, e depois, no meio, ele se revela. E aí nós encontramos o texto que fala sobre isso, lá em Daniel, capítulo de número 9, verso de número 27. Você já pode até colocar aí embaixo, tá? Daniel, capítulo de número 9, verso de número 27, diz que o príncipe que virá, ou seja, o anticristo, vai fazer uma aliança com muitos durante uma semana, e no meio, na metade da semana, fará cessar a oferta de manjares, ou seja, vai interferir na adoração de Israel, que vai estar aparentemente alinhado com ele, e ao interferir, ele vai pedir adoração a ele. Nesse momento, Israel diz não, nós só adoramos a Deus. Começa os outros 3 anos e meio de grande tribulação. Quem está entendendo até aqui é um resumão, a gente vai tratar com detalhe, tá bom? Só para você ter uma visão, tirar uma foto na sua memória fotográfica, tá bom? Depois da grande tribulação, tem uma seta única que desce até o chão, tá vendo? Essa seta única é o que está descrito em Apocalipse 1:7. Todo olho o verá e toda língua confessará. Essa mesma seta que desce até embaixo está descrita em Zacarias capítulo 14. E ele descerá e pisará no monte das oliveiras. Quando? Olha aí no gráfico, no final da grande tribulação. Para quê? Para mostrar para o anticristo que quem manda na terra não é ele. Quem manda na terra é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Então Jesus desce para a guerra do Armagedon, famosa guerra do Armagedon, a possível terceira guerra mundial, e ali Jesus vence os exércitos do anticristo com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses capítulo 2, pode botar aí também, verso de número 8, diz: e com o sopro da sua boca desfará os exércitos do mal, seus carros e cavaleiros. Ele não vai nem lutar, ele vai só dar um soprinho aí, né, com o canto da boca, e o mal será vencido para a glória de Deus. E aí na sequência você se depara com o início da última das grandes dispensações, o milênio, o último período na terra em que os homens atuarão de maneira a viverem sobre a possibilidade de escolha. O último período da terra
que os homens vão poder escolher Deus ou não, tá? O milênio. Depois do milênio, tá aí a sequência, é novos céus e nova terra. O nome desse gráfico, você pode colocar do lado aí, de caneta, por favor, coloque assim: essa é a perspectiva pré-tribulacional. É a melhor que tem. Essa é a perspectiva pré-tribulacional. Embaixo você bota também futurista. Lembra que o nosso método de estudo do Apocalipse é pela ótica do futurismo? Pois é, esse gráfico mostra que o futurismo está mais bem adequado ao texto escatológico, porque mostra as coisas que vão acontecer e ainda não aconteceram em um futuro próximo. Amém, irmãos? Vocês já cansaram ou não? Ninguém cansou não, né? Muito bem, então vamos lá. É pré-tribulacionismo, tá? Embaixo você bota e método futurista, tá bom? Então, nós temos aqui nesse gráfico, bem categoricamente, os eventos, de maneira muito simplificada, que se darão em um futuro próximo. Amém? Muito bem. Então eu quero convidar vocês, por favor. Uma coisa que eu queria falar com vocês também, já é uma vacina. Isso aqui é uma vacina contra essa onda do pós-tribulacionismo. Estamos vivendo aí um modismo agora. É sinônimo de ser inteligente quem é pós-tribulacionismo agora e calvinista. Mas a Assembleia de Deus não é pós-tribulacionista, nem muito menos calvinista. O que o calvinismo prega? Prega que Deus escolhe uns para salvação e outros para condenação. É soberania de Deus, ponto final. Vá questionar com Deus se você tiver autoridade e poder para isso. É assim que eles pregam. O arminianismo, que é a nossa visão, diz não. Deus escolhe todos para salvação, mas aqueles que creem e perseverarem é os que de fato serão salvos. Então nós somos arminianos. A outra moda é o pós-tribulacionismo. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, grandes ícones da internet, estão de uma certa forma deturpando a mentalidade, a compreensão bíblica dos assembleianos. Por quê? Porque os seus canais são muito agressivos. Eles têm 300 mil, 500 mil. Tem deles que tem 1.200.000, se não me engano. Augusto Nicodemos já tem 1.200.000 inscritos no seu canal. Com essa abrangência, o YouTube vai jogar na tua telinha algum vídeo dele. E se cair um vídeo falando sobre vinda de Cristo, você vai ficar bastante confuso. Então, o pós-tribulacionismo, ele tem um problema com esse gráfico. Está vendo o gráfico aí? Quando você pergunta para um pós-tribulacionista, e aí já é a vacina, quando se dará o tribunal de Cristo? Ele vai dizer, em um tempo espiritual incalculável. Quando se dará as bodas do Cordeiro? Ele vai dizer, aí é mistério de Deus. Quando na verdade, pela ótica do pré-tribulacionismo, a gente bota tudo no seu devido lugar. Você está entendendo? Para tudo que está nesse gráfico, tem pelo menos 20, 30 versículos para fundamentar. Amém, irmãos? Então a melhor maneira de se compreender a cronologia da revelação escatológica é pela ótica pré-tribulacional. Olhe para o irmão que está do seu lado nessa noite e diga para ele, você está certo. Não deixa te confundirem, dizendo que você vai passar pela tribulação, que você vai ver o anticristo, que você vai ter que se esconder do 666. Diga, não compre o kit que estão vendendo aí. Kit tribulação, não compre esse kit. É sério. Na internet tem um rapaz que está dando treinamento. Ele é um professor de teologia dos Estados Unidos. Tem um canal também poderoso. E ele já está dando treinamento para as pessoas sobreviverem na grande tribulação. E aí ele já ensina você a estocar, fazer bunker, ir para um lugar distante. Se tiver condição, compre uma propriedade lá no Arizona, lá nos matos, lá nas montanhas. Vá se adequando a esta vida, porque quanto mais distante dos grandes centros, menos acessível você será. Irmãos, eu prefiro crer na palavra. Eu prefiro crer nas promessas para a igreja. Jesus disse, eu não vos destinei para ira. 1 Tessalonicenses 2,9, mas para a aquisição da salvação por meio de Jesus Cristo.
Se Deus não me destinou para ira, então, irmão, Ele vai nos livrar da ira da grande tribulação. Amém? Muito bem, então vamos seguindo aqui no nosso estudo. Já vai para a página seguinte. Localiza aí, por favor, as divisões do Apocalipse. Se fizer, melhor, né? Não? Porque aí tem uma hora que eu dou uma subidinha, aí você vem comigo. Tem como fazer ao vivo? Eu sei que às vezes cansa ali, né? Mas se puder fazer ao vivo, fica melhor, que tem hora que eu dou uma subidinha. Quando eu estou numa subidinha, aí desce para um ré. Não, apesar que o ré sobe, né? Mas aí desce para sei lá, uma nota que desce, um dó. E aí eu estou no ré. E aí quando você está comigo, quando eu vou para o ré, você vai no ré. Amém? Tem gente que diz assim, não entendi nada. Fique sem entender, é mistério, isso aqui é sobrenatural. Olhe para cá, vamos lá. Então, na página de número 6, Jota, eu estou mandando para você agora aí o PDF. Você é meu amigo, vai ficar assim? Não. Jota, peraí, vou mandar agora para você o PDF, você já acompanha aí com a nossa amada irmã. Está aí já, viu? Chegou aí? Pronto. Página de número 6. Na página de número 6 aí, nós temos as divisões do Apocalipse. Irmão, eu tenho que correr aqui. Já é a segunda noite, a gente já... Página 5, né? As divisões do Apocalipse. Não é isso? 6. Página 6. Muito bem. Irmão, isso aqui agora que eu vou passar para vocês, isso aqui é uma pérola. Isso aqui eu só dou no curso de escatologia fechado e pago. Mas hoje aqui, por causa do pastor, que eu amo esse casal abençoado, a gente vai soltar umas coisas muito legais aqui, tá bom? Concernente à leitura do texto escatológico, tá? Bom, como se divide o livro do Apocalipse, irmãos? Na maioria dos seminários eu não dou isso aqui, mas hoje a gente vai fazer isso aqui rapidamente. O livro do Apocalipse se divide em partes. É muito importante isso aqui para você ler o texto. A grande dificuldade em lidar com o texto do Apocalipse é que a gente às vezes não consegue separar as coisas, tá? Então o livro do Apocalipse tem um simbolismo carregado. O livro do Apocalipse tem linguagem dupla. O livro do Apocalipse tem linguagem parentética. A gente vai falar disso aqui agora, vai ficar clarinho para você. Amém? Depois você faz um pix aí. Corta. Vamos lá. Divisões do livro do Apocalipse. Primeira questão importante. João viu, no capítulo 1, verso 19, 3 fases aqui. Observe. Capítulo 1, verso 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas devem acontecer. Então, nesse momento, João está dividindo em 3 partes, grandes partes, a revelação. Primeira parte, as coisas que tem visto. O que João viu? Capítulo 1, o Cristo glorificado, o Cristo como Ele é, o Cristo que já não é mais aquele cordeiro sofredor da via dolorosa, agora é o Cristo no auge do seu poder, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, vestido de veste limpa, uma veste de linho branca, um Cristo agora que tem uma espada saindo da sua boca, um Cristo que a sua voz é como de muitas águas, um Cristo que é glorioso. As coisas que tem visto, escreve João. As coisas que são, o que são as coisas que são? As revelações para as 7 igrejas. Então capítulo 1, as coisas que tem visto. Anota, capítulo 1, as coisas que tem visto. Capítulo 2 e 3, as que são as revelações às 7 igrejas da Ásia. E aí, pastor Suziel, cabe um estudo poderoso, porque cada igreja é uma grande lição para a igreja atual. É um estudo poderoso às 7 igrejas da Ásia, tá bom? Então, as coisas que são as advertências de Deus para as 7 igrejas, que naquele momento é alvo da sua revelação. Então Deus vai falar a cada uma de acordo com a sua necessidade. Depois as coisas que hão de acontecer. Muito bem. Quais são as coisas que hão de acontecer? E aí está aí na apostila, capítulo 4 a seguir. Do capítulo 4 a seguir são as coisas que ainda não aconteceram. Capítulo 1, João já viu, Cristo já se representou glorificado, andando no meio de 7 candeeiros, que representa os 7 pastores e as 7 igrejas da Ásia. É um recado de Deus para nós nessa noite. Cristo está aqui, andando entre nós, porque nós estamos ainda na fase que tens visto.
E o Cristo que anda entre nós tem uma mensagem às 7 igrejas da Ásia. Quem dera que nessa noite só tivesse aqui Filadélfia. Amém? Igreja de Filadélfia, aquela que mantém uma porta aberta. Capítulo 4, verso 1, que é a outra parte da revelação. João vê uma porta aberta no céu. É ou não é? Abre na tua Bíblia, capítulo 4, verso 1. João olhou, viu uma voz como de trombeta chamando ele, dizendo: sobe. No capítulo 1, Cristo desce. No capítulo 4 é João que sobe. E a subida de João prefigura o arrebatamento da igreja. Então João sobe ao som de uma voz, que no capítulo 4, verso 1, ele diz: é como o som de trombeta, como o som de trombeta. Então no capítulo 4, João sobe, e quando ele sobe, ele vê um trono. E sob o trono, a semelhança de cordeiro, diz ele. Por que quem está sobre o trono está na semelhança de cordeiro? Porque Cristo, ao julgar as nossas obras, é o tribunal de Cristo aqui. Ao julgar as nossas obras, ele vai dizer: eu tenho moral para julgar as obras de cada um dos que trabalharam na minha obra. Por que, Senhor? Porque eu vivi no meio de vocês. Porque eu cumpri o ministério de homem como homem. Porque eu enfrentei as agruras que vocês enfrentam. Eu sei a dor onde aperta o sapato. Eu sei o que é fome. Eu sei o que é escassez. Eu tenho autoridade para dizer para você: eu sei o que você sentiu quando pensou em voltar atrás, mas você não voltou. Você continuou, e com a autoridade que eu tenho, porque também não voltei atrás, eu quero te presentear, te galardoar. Então esse capítulo 4, verso 1, fala do tribunal de Cristo. Amém? Então olhe na tua apostila aí, tá vendo? Capítulo 1 já falei. Capítulo 2 e 3, a revelação para as igrejas. E o capítulo 4. Capítulo 4 e 5, tá acompanhando? Tá dando para ver? Capítulo 4 e 5 é um tempo glorioso. É um tempo que representa o arrebatamento. É um tempo que representa o tribunal de Cristo. Mas no capítulo de número 5, João vê um cântico. Não. No capítulo de número 5, João vê o trono. João vê um livro. Um livro, tá bom? Então o capítulo 5 faz um corte. Presta atenção, né? Agora que o manto vai ficar legal. No capítulo 5, João vê um livro. Um cântico é entoado em direção a este livro. Anciãos cantam: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Um cantava perguntando para o outro. E João, naquele momento, olha e não vê resposta. Ele olha em cima, ele olha embaixo, ele olha na terra, e ninguém responde. Não se apresenta um digno de abrir o livro e de olhar para ele e desatar os seus 7 selos. Capítulo 5, verso 5, João diz: e eu chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro. De repente, no capítulo de número 6, um dos anciãos diz: João, não chores. Está se apresentando na sala aquele que é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Quem é ele, ancião? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esteve morto, mas para a glória de Deus. Com seu sangue, comprou povos de todas as nações e fez uma igreja para a glória dele. Amém? Então João vê o livro, capítulo 5. No capítulo 6, e aqui está a grande questão. Capítulo 6, esse cordeiro, que é digno de abrir o livro, vai começar a desatar os selos. Prestou atenção? Então, o capítulo de número 6 acontece aqui embaixo. Capítulo de número 6 é o início da grande tribulação. Aonde a grande tribulação começa? Capítulo 6 de Apocalipse. Quando o cordeiro começa a abrir os selos. É a abertura dos selos que inaugura o período de 7 anos sobre a terra, de sofrimento e de gestão do anticristo. Amém? Então capítulo 6. Capítulo 6 vai até o 18. Do capítulo 6 até o 18, está vendo aí? São todas as revelações que João vai receber concernente à grande tribulação.
capítulo 6 até o 18. Estão acompanhando aí? Então todas aquelas figuras, os simbolismos, as bestas, o dragão, que representa o diabo, as bestas com 10 chifres, o 666, todas essas revelações simbólicas compreendem ao período da grande tribulação, que vai do capítulo 6 até o capítulo de número 18. Uma informação muito importante para nós aqui nessa noite: a grande tribulação começa com o capítulo 6, verso 2, quando João, ao ver o cordeiro abrir o livro, o primeiro selo, que é aberto, o primeiro selo que é desatado, se apresenta um cavaleiro branco. Repete comigo: cavaleiro branco. O cavaleiro branco aí, irmãos, tem algumas interpretações. Alguém interpreta como o evangelho que está sendo pregado, porque no texto diz: olhei e vi um cavalo branco e um cavaleiro assentado sobre ele, e esse tinha um arco e uma coroa lhe foi dada. Alguém interpreta como o evangelho sendo pregado. Outros pós-tribulacionistas interpretam como Cristo mesmo. Qual é? É que Cristo é o cordeiro que está abrindo o selo. Como é que Cristo é o cordeiro que está abrindo o selo e também é o cavaleiro da execução do selo aberto? Tem lógica não. Diga comigo nessa noite: o cavaleiro que representa Cristo está em Apocalipse 19. Aquele cavaleiro branco é Cristo. Esse é o falso Cristo. Então o cavaleiro branco, que é o primeiro selo que começa a grande tribulação, é a apresentação do homem da falsa paz. Amém? Guarde isso aí, porque agora na internet, pastor Suziel, está uma febre. Já estamos no terceiro selo. Já estamos, meu Deus, terceiro selo é o que? Terceiro selo é o selo da espada, é o selo das fomes. Estamos indo para o quarto selo. É uma confusão. O pré-tribulacionismo é uma maravilha. Por quê? Porque diz que os selos só serão abertos quando o anticristo se manifestar. Você já viu o anticristo por aí? Vocês já viram um líder que vai trazer a paz entre Israel e os 10 países do eixo do mundo árabe? Você já viu ele se levantar? O mundo já goza de paz, já tem uma moeda única, já? Então ele não vê. Larga a mão desse negócio de sensacionalismo, de estar falando de selo aberto, do segundo selo, já estamos nas guerras. Esquece isso. O primeiro selo é o anticristo. Se ele ainda não veio, nenhum selo foi aberto. Diga comigo: e nenhum selo foi aberto, porque eu estou aqui. Pronto, acabou. Você está crente mesmo, né? Os selos só serão abertos quando a igreja for embora. Amém? Então assim se divide o Apocalipse. A última parte do Apocalipse é do 19 ao 22. Do 19 ao 22, irmãos, olha só, são as consumações. Repete comigo: consumações. Ou seja, a igreja glorificada com Cristo no céu. Capítulo 20, o milênio. Capítulo 21, a igreja na Nova Jerusalém, para sempre com Cristo. Capítulo 22, os fechamentos de novos céus e purificação da terra. São as consumações. Amém? Ajudou alguma coisa? Eu vou melhorar um pouquinho mais. Vamos para frente. Como é que eu entendo o texto? O texto apocalíptico deve ser estudado pela ótica da revelação parentética. Alguém vai perguntar: como assim, irmão? É de parente? Não, é de parênteses. Preste atenção. Aqui é que está o pulo do gato para você entender agora. É agora. Capítulo 4, João sobe. Sim ou não? Amém? Vocês vieram ou não? Quem veio para o culto? Capítulo 4, João sobe. No capítulo 4 ele vê o trono. Não é isso? Do capítulo 4, a lógica é pular para o 19. Por quê? Porque no 19 está as bodas do Cordeiro e a igreja em festa com Cristo. Quem está comigo aqui? Só que Deus não se revela, não revela dessa forma. Como Deus revela? João, veja o trono, para que a igreja entenda que é o momento do encontro de Cristo e os trabalhadores da sua obra. Mas agora você vai fazer um parêntese. Como assim, Deus? Você vai mostrar a primeira grande tribulação. É didática do céu, é pedagogia de Deus. Primeiro você vai mostrar os selos sendo abertos. Você vai mostrar o cavaleiro branco enganando. Você vai mostrar o cavaleiro preto, o vermelho, o verde. Você vai mostrar as taças da ira,
as 7 trombetas. Você vai mostrar o dragão no auge do seu poder na terra, pois a igreja não estará mais e o Espírito Santo não atuará sobre toda a carne. Mostra para eles, João, é prioridade, é minha didática, e eles que depois façam o seminário de escatologia e descubra que tem um parêntese aí, amém? Então, do capítulo 6 ao 18 é um grande parêntese. Capítulo 4 vai direto para o 19. Por quê? Porque é aquela parte de cima do gráfico. Capítulo 4, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Amém? Capítulo 6 ao 18, a parte de baixo, grande tribulação. O que é isso? É uma revelação parentética. Deus abre um parêntese para revelar a grande tribulação, fecha o parêntese no 18 e no 19 continua a revelação no céu da igreja que foi arrebatada já nas bodas do Cordeiro. Quem está entendendo? Piorou ou melhorou? Eu estou vendo que tem alguém assim, eu sei, a primeira vez é muita coisa, viu? Mas tenha paciência, amém? Tudo bem? Só entenda, capítulo 6 ao 18, um parêntese. Capítulo 4, você liga direto ao 19. Quando eu for ler o Apocalipse, eu saio do 4 para o 19. Quando eu quero ler o que vai acontecer com a igreja, do 4 ao 19. Quando eu quero entender o que vai acontecer na terra, do 6 ao 18. Amém? Tudo bem. Então, caminhamos um pouquinho aí. Outra coisa importantíssima para nós é que na escatologia existem assuntos com dupla referência. Isso aqui é muito importante, tá? Eita, Jesus, o tempo, né? Vamos lá. Está seguindo aí? Na sequência. Na escatologia existem 2 mortes. Na escatologia existem 2 ressurreições. Na escatologia existem 2 fases da segunda vinda de Cristo. Na escatologia existem 2 infernos. Na escatologia existem 2 tribunais. São linguagens paralelas, marcando eventos paralelos que às vezes levam o mesmo nome. Por exemplo, na escatologia existem 2 mortes. Aí eu queria que você fizesse uma equação comigo nessa noite. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte eterna. Está aí os textos, está tudo claro aí. Tá bom? Morte física, Hebreus 9, 27. Morte eterna, Apocalipse capítulo 20, versos 12 ao 15, juízo final. Amém? Então repete comigo nessa noite. Quem nasce 2 vezes, só vai morrer uma. Diga agora, quem só nasce uma, vai morrer 2. Quem entendeu o mistério aí? Vocês pegaram a equação? Por exemplo, eu nasci da minha mãe, aí encontrei Cristo, Cristo me botou na incubadora do céu, e aí eu brotei de dentro da água do batismo, a bolsa rasgou, eu saí de dentro da água do batismo, uma nova criatura. Nasci de novo. Amém? Você sabia que o útero de Deus é a água do batismo? Não? Pois quando você é batizado, que você sai da água do batismo, é como se a bolsa estourasse e você nasceu de novo. Amém? Então você nasceu 2, só vai morrer uma, se morrer, porque eu creio que Jesus vem nessa geração. Amém? Então só morre uma, não morre a morte eterna. Mas quem só nasce uma vez, vai morrer 2. Vai morrer no físico e vai comparecer diante do juízo final, a morte eterna. Amém? Também existem 2 ressurreições. A primeira ressurreição se dará quando a trombeta soar. Bota do lado aí, já está aqui. As ressurreições. Primeira Tessalonicenses 4,16. Paulo diz: irmãos, os que morreram em Cristo, quando a trombeta soar, o túmulo vai se abrir, a terra vai dar seu jeito de refazer o corpo que já foi desintegrado. A alma que está do lado de lá, no paraíso, quem morreu em Cristo, só em Cristo, vai voltar, vai entrar no corpo que foi refeito. E Paulo diz: e este corpo vai ser glorificado. Primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, verso 11 diz: bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque haverá uma segunda. Quem ressuscitará na segunda ressurreição? Os ímpios de todos os tempos, que não aceitaram a Cristo, que não creram em Deus, que não se voltaram para Deus, vão ressuscitar. Para quê? Juízo final. Está aí na sua apostila. Amém?
também haverá 2 infernos. Irmão, lá no meu canal no YouTube, eu explico com riqueza de detalhe sobre os 2 infernos, tá? Depois você vai lá. É o meu nome, que é hebraico do sertão, Antonilson Almeida. Pronto, digitou isso aí, vem na hora assim, ó, só tem esse. Foi um trauma muito grande, mas eu venci. Eu já superei, Jesus me libertou. Viu? Você sabe que hebraico tem essa mania de juntar 2 nomes, né? Pois é, meu pai, no auge da sua genialidade, juntou Antônio com Nilson. A mãe queria Nilson, ele queria Antônio, ele disse, vamos resolver. Foi igual Salomão na sua sabedoria, só que me penalizou. E aí virou Antonilson. Isso é hebraico, é profundo. Amém? Vai lá no YouTube, você vai ver um vídeo só sobre isso aqui. Então tem 2 infernos. Primeiro inferno, um inferno chamado Hades. Desse inferno Jesus falou, lá no texto do rico e Lázaro. Jesus falou que o rico ímpio estava no Hades, em sofrimento. O Hades é o lugar para onde os ímpios que morrem agora vão. Eles ainda não vão para o inferno definitivo. Vão para o Hades, um local intermediário de sofrimento. Para aguardar o quê? Aguardar todos os eventos que nós vamos estudar, até chegar ao juízo final, onde o inferno entregará essas almas para serem julgadas por Deus. Amém? Então o primeiro inferno é o Hades. O segundo inferno, o lago de fogo. Apocalipse capítulo de número 20, verso 15. Esse lago de fogo é o inferno definitivo. Amém? Eu fui chamado para dar um estudo em São Francisco do Conde só sobre inferno. Porque hoje, pastor, está muito subjetivo aquilo que a gente conversou hoje. As pessoas não acreditam mais em inferno. As pessoas não têm mais medo, ou seja, não têm mais temor. Essa ideia de inferno ficou tão subjetiva e tão banalizada que as pessoas dizem assim, rapaz, se é ruim lá, mas se lá tiver um pagode, não é? Se lá tiver, se estão dizendo que pagode é coisa do inferno, e lá tiver um pagodinho, então vou ver como é que vai ser, vou pagar para ver. Os irmãos, as pessoas precisam entender a gravidade do que é o inferno. E outra, morreu sem Jesus, Hades, sem jeito, não tem mais jeito, acabou, não tem mais jeito. Hebreus 9, 27 diz, depois da morte, segue-se o juízo. Amém? Bom, depois tem 2 tribunais aí, para terminar, 2 tribunais, tribunal de Cristo e o juízo final. Tribunal de Cristo é para a igreja, nós vamos estudar. E o juízo final é para os ímpios. Então quando você vê no Apocalipse, trono branco, não tem nada a ver com você. Trono branco é Deus julgando os ímpios que não se converteram. Tribunal de Cristo é para Deus reconhecer o teu trabalho aqui embaixo, nesta obra. Amém? Tudo bem? Muito bem. Irmãos, eu vou deixar as 70 semanas para a próxima quarta, viu? Porque tem que começar com ela. Tá bom? Vou deixar as 70 semanas para a próxima quarta. Na verdade, eu preciso fazer logo. Tem que fazer logo, sabe por quê? Porque eu preciso fazer a divisão das semanas, senão não dá para ir para o arrebatamento. Amém? Vocês aguentam? Quanto tempo nós temos? 29 horas. É terrível, é corrido mesmo. Mas olha só, vou fazer aqui uma síntese das 70 semanas. Vá lá para Daniel, capítulo de número 9, verso 24 ao 29, rapidinho. Nós vamos fazer uma leitura rápida. Eu vou resumir e você lê. Olha, irmãos, esse texto que está na sua apostila é o resumo de 2 livros. Só essa paginazinha aqui das 70 semanas é o resumo de 2 livros. Valorize isso aí. Essas pestanas brancas aqui, esse negócio branco aqui, esse cabelo branco que está aparecendo, é esse negócio aqui, essas contas que tem que fazer, viu? Então olha só, Daniel 9, 24, vamos lá, quem pode ler? Vamos ler juntos? Daniel capítulo de número 9, verso de número 24, oh glória. Todos acharam? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Deus está dando uma resposta a um profeta. Um profeta orou e disse: eu quero entender o meu tempo, eu quero entender porque o povo está no cativeiro babilônico e o que se dará depois disso. Aí Deus disse: rapaz, você está querendo mistério. Quem quer entender os mistérios de Deus, Deus sempre vai se revelar. Daniel ora, jejua, pede perdão, Deus manda o anjo, e quem está dando a resposta é o anjo a Daniel. E o anjo diz: Daniel, desde o dia que aplicastes o teu coração à oração
pedindo de Deus resposta, Deus já respondeu a tua oração. Amém? E aí o anjo começa dizendo: agora pega a caneta, porque o negócio agora vai ser manto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. Marca isso aí. Aqui é uma defesa também do pré-tribulacionismo. 70 semanas estão determinadas sobre quem? O povo de Daniel. E sobre que cidade? A cidade santa. Qual é a cidade santa na profecia bíblica? Jerusalém. Então a profecia é precisa, objetiva. Não tem nada a ver com a debarra. 70 semanas não tem nada a ver com crentes da Assembleia de Deus do século 21 em Salvador, na Barra. Nada a ver. Para quem é as 70 semanas? Povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Qual é a cidade santa? Jerusalém. Marca isso. Por que, irmão, que você está falando isso aí? Porque 69 já se cumpriram historicamente. Falta uma semana, que é a grande tribulação. Então, se falta uma e nós não temos nada a ver com as 70, essa uma é para testar os judeus que negaram o Messias. Ligou? Conectou? Muito bem. E aí Daniel vai dizer, olha só, versículo 25, o anjo vai explicar. Vou terminar agora, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverão 7 semanas e 62 semanas. Você que é bom de matemática? 62 mais 7 dá quanto? 62 mais 7 dá 69. Então o anjo está dizendo, Daniel, do ponto de vista histórico, 69 das 70 vão se cumprir. Quando, anjo? Quando Jerusalém for reconstruída. Amém? Então em 445 houve um decreto de Ciro, que está na nossa Bíblia, que é Artaxerxes II na história. Houve um decreto onde esse homem permitiu que Esdras e Neemias voltassem para reconstruir a cidade que foi destruída pelos babilônicos. 400, anota, bota na apostila, 445. Eu acho que até está no resumo aí, 445. Aí é o marco zero para a contagem das 69 semanas. Uma consideração. Semana aqui, irmão, não é semana de dias. Por quê? Porque o hebraico tem dessas coisas. O hebraico tem 2 palavras para semana. Tem a palavra Shaboim, semana de dias, e a palavra Shaboa, semana de anos. A palavra aqui é Shaboa. Diga comigo, Shaboa. Está falando hebraico, hein? Essa pode te acordar. Shaboa, que é semana de anos. Então quando o anjo está falando 70 semanas, o anjo está falando 70 semanas de anos. Amém? Amém? A prova disso é aquele texto lá em que Jacó trabalha pela sua esposa. E aí o texto diz assim, e tendo Jacó trabalhado uma semana, na verdade ele trabalhou 7 anos. E aí o sogro dele enrola ele, e ele trabalha mais outra semana, que são mais 7 anos, os 14 anos, para conseguir a Rebeca. Rebeca ou é Raquel? Rebeca, né? Amém. Vamos lá. Raquel. Bom, tá. Obrigado, professor. Então nós temos aqui uma linguagem profética. Que é isso? Às 69, o anjo está dizendo. Começa a contagem na reconstrução da cidade. 445. E aí o anjo diz, até o Messias, o ungido. 7 mais 62. 69. O anjo está dizendo que as primeiras 69 semanas de anos vai de 445 até a morte de Jesus na cruz do Calvário. Agora, se você pegar 69 vezes 7, porque 7 é o número da semana, 69 vezes 7 dá 483 anos. De 445 até o ano 33 da era cristã, 483 anos. Tem uma diferençazinha no nascimento de Cristo que varia entre 2 e 3 anos, que é o que vai dar certinho a conta, porque não há precisão na data. Quem está aqui nessa noite? Diga, Deus é o dono da história. 483 anos, até a morte de Cristo. Portanto, irmãos, se cumpriram 69. Falta uma.
Vamos pular para o verso 27 logo. Verso 27. O que é que diz aí? E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Bom, esse que virá, que está no verso de número 26, que é um príncipe que há de vir, é o que João viu quando Jesus abriu o primeiro selo, o cavaleiro branco. Por quê? Porque ele vem fazendo aliança. A ideia do cavaleiro branco de Apocalipse 6:2 é que ele vem com uma proposta de paz. Para que haja paz tem que haver. Está entendendo por que essa guerra? E você está pensando que vai acabar logo? Mas se já está começando a haver uma guerra que o profeta Ezequiel viu, então Jesus está voltando. Por quê? Porque antes do cavaleiro branco vir, o Cristo que vem arrebatar a sua igreja ao som de trombeta virá para nos encontrar nas nuvens. É profecia. Amém? Então há uma semana que ainda não aconteceu. Repete comigo. 483 anos já se cumpriu historicamente. Diga, falta uma. Diga, grande tribulação. Muito bem, eu já descobri que as 70 é para Israel. 69 se cumpriu lá, apesar de Cristo vir para todos nós. E a última que está por se cumprir é para Israel também. Quem está entendendo? Só vai passar na tribulação quem for boca aberta, quem largar Cristo, quem desviar. Aí vai passar no teste que o Israel que negou a Cristo há 2000 anos vai passar. Sabe por que eles vão passar? Porque eles precisam ser provados pelo fogo para verem que o verdadeiro Messias foi crucificado na cruz do Calvário. Amém? Muito bem. Vamos voltar rapidinho. Fiz o resumo das 70 em tempo recorde. Rapidinho, pastor, estou terminando. Vocês aguentam mais 2 minutos? Como é que está a Laurinha aí? Está agoniada? Tá bem? Rapidinho aqui. Pronto, muito bem. Meus irmãos, então o que é que vai acontecer? Para que essa semana se desencadeie, o príncipe da paz tem que vir, o anticristo. Para que o príncipe da falsa paz venha, tem que haver uma guerra. Aí Ezequiel profetizou. Ezequiel capítulo 38. Ezequiel disse: 10 nações se unirão em um tratado de guerra contra a nação de Israel. 10 nações. Repete comigo: Egito, Irã, Síria, Turquia, Rússia, Líbia, Etiópia, onde está o Boko Haram, né? Hoje. Os Emirados Árabes. Diga 10 nações. Ezequiel viu há quase 3.000 anos atrás que se levantariam para varrer Israel do mapa. Só que Ezequiel disse: essa guerra que vem contra Israel, ela prefigura o quê? A vinda de um tratado de paz. Você entendeu por que Apocalipse capítulo 6 verso 2 diz que ele é o cavaleiro branco que vem vitorioso para vencer? Por quê? Porque ele vai dar para os árabes o que os árabes querem, e vai dar para Israel o que Israel quer, e vai fechar um tratado que até hoje é impossível aos olhos dos homens. Ele vai dar o direito a Israel reconstruir o seu templo, e ele vai dar a dignidade do mundo árabe. Repete comigo nessa noite: palestinos não tem nada a ver com a história. Esse negócio de Palestina, irmão, foi uma invenção do imperador Adriano no século 2 para o século 3. Quis mudar ali, descaracterizar a região de Israel, porque viu que Israel era muito forte culturalmente. O que ele fez? Eu vou enfraquecer eles. Eu vou mudar o nome da cidade de Jerusalém. Aí ele botou Aélia Capitolina. Depois ele disse: eu vou mudar o nome da região. Não vai ser mais região de Israel, não vai ser mais região do povo de Israel. Vai ser agora Palestina. A palavra Palestina vem de Filistia, que é dos filisteus. Olha de onde ele tirou essa história do cão. Está vendo aí? Para descaracterizar. E aí o que ele fez? Eu vou misturar um monte de povo aí, para eles perderem a cultura deles. Aí trouxe indo-europeus, trouxe africanos, trouxe egípcios. Está misturado esse povo lá. Esse povo que mora na Palestina não são árabes descendentes de Ismael. Separe isso. São qualquer outra coisa menos árabe, e nem judeu. Estamos ali só para perto. Vou botar no YouTube, tem que vigiar nessas questões. Entenderam? Qualquer coisa faz. Muito bem. Então a Palestina, esse nome
é uma tentativa diabólica de descaracterizar a região de Israel. Diga, mas Deus está com Israel. Diga, Adriano passou, o Império Romano passou, o Império Egípcio caiu, o Império Babilônico caiu, o Império Assírio caiu, os gregos caíram, mas Jerusalém está de pé, Israel está de pé, e o mistério é que Deus está com eles. Amém? Muito bem, então, irmãos, rapidinho para a gente começar aqui, começar. Está muito motivado, né, Tatiana? Para a gente finalizar nessa noite, eu quero que os irmãos vão para a página de número 7 da apostila. 7 da apostila, principais eventos escatológicos, que será o tema da próxima quarta. Tá bom? Então, na próxima quarta, a gente vai falar sobre, primeiro, vinda de Jesus. Acharam? Vinda de Jesus. E aí, para falar da vinda de Jesus, eu vou falar dessa guerra. Página 9. Página 9. Para falar da vinda de Cristo, irmãos, olha, preste atenção. Na próxima quarta, nós teremos uma aula de geopolítica atual. Viu? Então, para falar da vinda de Cristo, vamos falar dessa guerra, dos sinais que precedem o arrebatamento da igreja. Amém? Vamos falar também sobre a grande tribulação, julgamento das nações, o milênio, juízo final, novos céus e nova terra, nas próximas 2 quartas-feiras. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por aguentar até agora.